Fala galerinha do segundo ano, tudo bem? Nossa aula de hoje nós iremos dar seguimento ao assunto que já tinha sido discutido antes. A gente já tinha entrado nesse assunto que foram as fases do capitalismo, como que ele surgiu. Eu farei uma breve revisão aqui sobre esse assunto e entrarei numa nova fase do capitalismo, tá legal? Primeiro, o capitalismo ele vai ter origem na Europa por volta do século XV e XVI, onde se expande, depois ele se expande por todo o espaço mundial, tá legal? Ásia, África, América, Oceania. Nesse caso aqui, no século, até o século XVI, o continente americano ele não era povoado por europeus, então a gente tinha em sua maior parte os povos nativos que aqui viviam. Então, a partir desse momento, que a gente vê que o capitalismo ele se expande pelo mundo inteiro. E aí, seus principais mecanismos foram sendo alterados até se tornar o que a gente conhece hoje como capitalismo, que é um sistema econômico que ele visa o lucro acima de tudo, tá? O capitalismo ele tem como principal objetivo o lucro. Ele tem no dinheiro, nos seus similares, crédito, cheque, tudo isso como principal meio de troca. Ele funciona de acordo com a lei da oferta e da procura, com a relação de livre comércio, é, onde aquele que oferece mais, ele mais barato, ele tende a vender mais, que é essa a ideia do livre comércio. E dentro do capitalismo predomina o trabalho assalariado. O, o trabalhador vende sua força de trabalho para os donos de meio de produção. Então, nessa sociedade capitalista, ela é baseada no sistema de divisão de classes, da sociedade de classe, entre patrão e empregado, tá? Então, a gente falou da primeira fase do capitalismo, chamado capitalismo comercial, que é o período que surge lá com as grandes navegações. Eu falei também com vocês da transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo. Ele vai chegar a esse capitalismo comercial, que é o período da transição do feudalismo para o capitalismo. Ele é muito importante porque ele tem o ressurgimento do comércio, com as feiras, com o surgimento da burguesia, com a volta do artesanato, o renascimento urbano. Tudo isso é muito importante para a circulação da moeda e devido a esse período da transição do feudalismo para a era moderna, para o capitalismo, aí para o pré-capitalismo, o capitalismo comercial, a gente tem uma nova ideia de, do capitalismo, que é a ideia de arrecadar quanto mais ouro para fazer moeda, quanto mais metais preciosos, mais especiarias para vender na Europa, para lucrar cada vez mais. E dentro dessa ideia lógica do capitalismo comercial é relacionado, é imposto a ideia de a metrópole em cima das suas colônias, o pacto colonial, que funciona da seguinte forma: a colônia ela só pode negociar com a metrópole. No nosso caso aqui, eu gosto de usar o nosso caso como Brasil, porque é o que a gente tem mais próximo de nós, onde nossa metrópole foi Portugal. Durante muito tempo nós fomos colônia de Portugal, e Portugal ele tinha ele tinha total controle em cerca do comércio brasileiro. Então, o Brasil só podia negociar com sua metrópole, que no nosso caso foi Portugal. Então, as canas-de-açúcar, tudo isso era para Portugal, e lá Portugal ele negociava com quem ele quisesse. Tá legal? Então, essa é a parte do capitalismo comercial, onde esse capitalismo comercial se baseia na ideia mercantilista, na fase mercantilista, que tem como seus principais pontos fundamentais da política mercantilista a balança comercial favorável, é exportar mais do que importar, ou seja, vender mais do que comprar. Protecionismo, proteger as manufaturas que existem dentro do seu território. O metalismo, é a busca por
metais preciosos e o monopólio, a exclusividade que a metrópole vai ter em cima da colônia. Beleza? Então essa é a parte do capitalismo mercantilista, o capitalismo comercial. Então agora a gente vai entrar na parte do capitalismo industrial, que ali é aí que começa o bicho a pegar. Aí que começa mesmo a ideia de capitalismo tão agressivo, tão crescendo de uma forma tão abrangente como ele é hoje, é dentro da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ou somente a revolução industrial, que surge lá na Inglaterra, onde começa-se a pensar na ideia de lucro, surge ali mesmo a ideia de patrão e empregado dentro da Inglaterra, com a Revolução Industrial Inglesa. E junto também com a segunda Revolução Industrial, mas aí é mais para frente no século XX. Primeiro, a produção industrial, com o capitalismo industrial, ela se torna a maior fonte de lucro. O trabalho assalariado ele passa a ser a relação típica de capitalismo, onde quem recebe o salário acabava consumindo os próprios produtos que eles fabricavam. Entendeu? É como que funciona a relação do capitalismo. Por que os caras têm que receber um salário? Eles têm que receber um salário para gerar economia, porque senão a economia não gira. Isso foi uma das coisas também que pressionaram a Inglaterra a acabar com a escravidão aqui no território brasileiro. Porque o escravo ele não tinha lucro. Como o escravo ele não tinha lucro, não tinha renda, ele não tinha como gastar, não tinha como comprar os produtos ingleses industrializados. Então os ingleses começaram a pressionar ao Brasil a acabar com a escravidão, juntando com as lutas escravas, que foram muitas lutas escravas durante o tempo, junto com o movimento abolicionista. Aí esses são os fatores que vão levar o fim da escravidão no Brasil. Esquece esse lance de que a princesa Isabel foi uma heroína, de que a princesa Isabel era boazinha. Não. A ideia foi lutas escravas, lutas por liberdade, do movimento abolicionista dos próprios escravos e ex-escravos, e a pressão inglesa para o fim da escravidão, porque o escravo não gera lucro. Legal? O escravo não gera mão de obra assalariada, então não tem como comprar. Beleza? Então, a gente vai ter no capitalismo industrial essa relação onde o patrão ele vai comprar uma força de trabalho daquela pessoa que está suposta a vender. Então, o trabalho no capitalismo industrial ele se torna mercadoria. Aquele que não possui os meios de produção, nem capital, ele vende sua mercadoria, que é a sua força de trabalho. Então, ele se torna um empregado. A gente vai ter essa relação patrão-empregado dentro do capitalismo industrial. E aí a gente tem algumas imagens de fábricas, aqui é o famoso filme Tempos Modernos do Chaplin, né? E dentro do capitalismo industrial, a gente vai ter a realidade muda um pouco em relação à fase do capitalismo comercial. A diferença principal é que as metrópoles passaram a ser industrializadas. As matérias-primas são enviadas para as metrópoles. Tá? Por exemplo, a Inglaterra ia lá nos Estados Unidos, pegava o algodão, que não era nem os Estados Unidos ainda, eram as 13 colônias, pegava o algodão, esse algodão vinha para a Inglaterra fabricava o tecido, e esse tecido ele era vendido para as 13 colônias inglesas. Entendeu a relação como que era? A Inglaterra ia lá, buscava todo o algodão que fosse fornecido. Esse algodão que chegou das 13 colônias à Inglaterra, ele voltava para os Estados Unidos em forma de roupa. Então, as 13 colônias eram obrigadas a comprar essas roupas dos navios ingleses, dos mercadores ingleses. Tá? Então, essa é a relação do capitalismo industrial. E essa é a diferença. A gente vai ter também o capitalismo financeiro, o capitalismo monopolista, que é mais uma fase que se desenvolve após a Primeira Guerra Mundial. O capitalismo acumulado nas etapas anteriores precisava de outras atividades, além da atividade industrial, para ser multiplicado. Foi quando se desenvolveu os bancos, as corretoras de valores e grandes grupos empresariais e se iniciou o processo de concentração de capital.
a união do capital industrial com o capital de financiamento, o capital bancário, né? Deu origem ao capital financeiro, que é a própria essência do capitalismo. O monopólio ocorre quando uma empresa domina a oferta de determinado produto ou serviço. Uma forma mais aprimorada de monopólio é o oligopólio, quando um grupo de empresas domina o mercado de determinado produto ou serviço. Aqui a gente tem como um Estado empresário planejador, o Estado mesmo ele é voltado para o empresariado. Nesta terceira fase do capitalismo, o liberalismo econômico foi perdendo terreno até ser provisoriamente esquecido após a crise de 29, decorrente da queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A partir de então, o Estado assumiu um duplo papel como agente econômico, o de empresário como proprietário de empresas estatais e o de planejador. Assim, passou a intervir diretamente na economia. O principal teórico defensor da intervenção estatal na economia oligopolizada foi o inglês John Maynard Keynes, criador da teoria keynesianista, que propunha a intervenção do Estado na vida econômica com o objetivo de garantir pleno emprego. Por quê? Se não tivesse emprego, não teria renda. Esses trabalhadores não movimentariam a economia do país. Então, o Keynes, ele é o cara que vai, a partir da teoria do Keynes, que vai tirar os Estados Unidos da lama após a crise de 29. A ideia do Keynes de que o Estado ele não pode ser mínimo, ele tem que ter a sua participação sim, porque senão, se essa economia entra em colapso, esses trabalhadores vão fazer o quê? O que vai acontecer? Quem vai movimentar a economia? Entendeu? Então essa foi a ideia do Keynes, a ideia do keynesianismo, investindo em obra pública, investindo em mais serviços estatais, mais serviços públicos, não deixar tudo na mão da iniciativa privada. Essa foi a ideia do Keynes e que tirou os Estados Unidos da crise, após a crise de 29, com o chamado Plano New Deal. Na década de 1980, as ideias do liberalismo clássico foram retomadas, mas depois da lição da crise de 29, foram revistas com um pouco mais de cautela. E aí a gente vai ter o neoliberalismo, que prega a não intervenção do Estado na economia, a não ser para controlar as crises. A política neoliberal cresceu e praticamente dominou a economia na década de 1990. E aí a gente vai ter alguma ideia de alguns exemplos de monopólios ou oligopólios. Cartel, esse para mim é o mais simples da gente entender como funciona um cartel. Eu utilizo como exemplo sempre o posto de gasolina, que é uma espécie de combinação de preço. O cartel é a união secreta de empresários e do mesmo ramo de negócios que estabelecem entre si acordos para fixar o mesmo preço para seus produtos, com a tabelação do mesmo preço entre os produtos de diferentes empresas. Elas acabam com a concorrência entre si, ou seja, quem sai prejudicado é sempre o consumidor. Por exemplo, a gente usa, olhando o posto de gasolina, vai estar lá o preço da gasolina é R$ 4,70 em um, vai andar em outro, vai estar R$ 4,69, vai em outro, vai estar R$ 4,70, vai o outro mais à frente R$ 4,70, ou seja, é uma espécie de combinação de preço. Então isso a gente conhece como cartel. Segunda parte, trust. São associações de empresas que surgiram a partir da fusão de várias empresas que já controlavam a maior parte do mercado. Portanto, trusts são formados quando proprietários de empresas concorrentes se tornam sócios de uma única grande empresa. A gente tem, a partir do momento que grandes empresários, no lugar de apontar suas próprias indústrias, passam a comprar ações de empresas do mesmo ramo de negócio, surgem as holdings. Dessa maneira, os empresários começam a controlar ações de 2 ou 3 empresas concorrentes que produzem o ramo que ele tem. Tá? Então, a gente vai ter como exemplo de trust, a gente vai ter ali a partir da fusão de várias empresas que já controlavam a maior parte do mercado. Eu utilizo a ideia da Ambev. Tá? Várias cervejas se juntam e uma única fornecedora faz a cerveja, que é a Ambev. Tá legal? A Coca-Cola, por exemplo, vai comprando tudo que tiver e
tudo e por trás de tudo tem a Coca-Cola. O holding seria grandes empresários, no lugar de montar suas próprias indústrias, eles passam a comprar várias ações de empresas diferentes, até o momento que esses empresários começam a se controlar as ações de 2 ou 3 empresas que eram concorrentes dele. Agora essas empresas não são, passam a ser basicamente dele, então não tem mais concorrência. Então isso é chamado de holding. Atualmente no Brasil a formação de cartéis e trustes foi proibido por lei, mas alguns setores ainda continuam formando os cartéis para padronizar o preço dos mesmos produtos, evitando a concorrência. O governo brasileiro criou um órgão de Ministério da Justiça, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para evitar a formação dos trustes. Já as holdings continuam como prática efetiva nas bolsas de valores, que controlam os mercados de ações. Durante o capitalismo financeiro surgiu três DITs bem diferentes, as DITs do imperialismo. Entre o período que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda, algumas potências ocidentais, como a Inglaterra, a França e a Holanda, ainda mantinham suas colônias na Ásia e na África. Portanto, a divisão internacional do trabalho permanece na mesma fase do imperialismo ou capitalismo industrial. A ideia de metrópole colônia, a ideia do pacto colonial com produtos industrializados. DIT clássica, com a descolonização da Ásia e da África, os novos países surgidos desses continentes passaram a fazer parte ao lado das antigas colônias da América. No conjunto dos países subdesenvolvidos, estabeleceu-se então o que dominamos de DIT clássica, que caracteriza as relações entre países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos não industrializados. Os países subdesenvolvidos, eles enviam a matéria-prima para os países desenvolvidos. E esses países desenvolvidos, eles investem ali naquele lugar porque a mão de obra é mais barata e vendem seus produtos industrializados ali também. A DIT da nova ordem mundial. Com a DIT da nova ordem mundial, uma outra passou a conviver com a DIT clássica, que é a DIT do pacto colonial, onde envia matéria-prima e vende os produtos industrializados. No outro, a gente tem a ideia da instalação das empresas nos locais com mão de obra mais barata. Na clássica, que expressa relacionamento entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos e industrializados, produtos industrializados, tecnologia, capital, empréstimos e investimentos produtivos e especulativos vão dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. E os países subdesenvolvidos enviam matéria-prima, produtos industrializados, chegam, os países desenvolvidos conseguem os lucros, os pagamentos de juros, vão prestando juros, recebem em cima desse empréstimo, como se fosse uma forma de empréstimo. Tá legal? Então a gente vai só relembrando aqui essas três ideias do DIT aqui, que foram três, explicar novamente a DIT do imperialismo. É um período do império, que eles vão manter as suas colônias na Ásia e na África, para a ideia de pegar matéria-prima e vende os produtos industrializados. Essa é a DIT do imperialismo. A DIT clássica, os países desenvolvidos, eles pegam a matéria-prima, mandam o produto industrializado, investe naquele lugar e concede empréstimo. Entendeu? Então, vai endividando cada vez mais aquele local ali. Eu vou te ajudar a se industrializar, vou te emprestar dinheiro, vou investir aqui. Mas ali eles não tem nada de bonzinho, eles estão pensando no lucro cada vez mais. Essa é a DIT clássica, tá? E a DIT da nova ordem mundial, que os países subdesenvolvidos mandam os produtos industrializados, mandam tecnologia, mandam capital, como empréstimos e investimentos para os países subdesenvolvidos, e em troca eles recebem as matérias-primas
alguns produtos industrializados, vai gerando cada vez mais dívida naquele lugar, vai aumentando a dívida externa e os royalties pela propriedade intelectual daquele local. Tá legal? Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, todo mundo. Forte abraço a vocês. Um abraço virtual. Quem puder, fique em casa. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.